Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? Seja qual for o horário que você esteja assistindo esta aula, anotando, esquematizando aí, pensando sobre a filosofia e a filosofia do direito, sintam-se aconchegados aqui para nós fazermos o possível para estudarmos, compreendermos o pensamento sofística, que não seria e não é, na verdade, uma doutrina, né? Como Platão, como Sócrates, tá? Como vocês sabem muito bem, nós falamos na aula anterior, né, sobre tese, sobre a questão que os sofistas constituem uma antítese, certo? Uma antítese, e que antítese a quem? É o método, ou seja, os sofistas são livres pensadores que realmente são antítese ao método socrático, certo? O método socrático. Enfim, nós vimos, caso você não tenha assistido a aula anterior, por favor, assista, tá bom? E também algo fundamental de se falar é sobre o relativismo da justiça, né? Essa palavra muito forte no estilo sofístico de viver. Então, inicialmente, nós temos aqui 4 pensadores, Górgias, que para Sócrates não eram considerados pensadores, né? Daí o nome sofista. Sofista é aquela pessoa, aquele profissional mesmo, essa é a palavra, um profissional que atende de acordo com o valor que lhe pagam, né? Depois temos Hípias, Protágoras e Trasímaco. Vamos apresentar principalmente esses dois aqui, Górgias e Protágoras, tá? Bem, o sofista, um filósofo, ele busca a verdade, e na busca de verdades, vamos dizer assim, com um prisma lógico, né? Já os sofistas não, os sofistas fogem, né? Saem pela tangente, né? Pela tangente aí, ou seja, os sofistas, e aqui o pensamento socrático, certo? Ou seja, o sofista de fato é fora da curva, né? Fora da curva, eles são transgressores, certo? Transgressores, certo? Ou seja, transgressores de quê? Subversivos, eles subverteram o método socrático, eles não tinham apreço pela polis, não tinham apego à tradição filosófica, não, mas sim ao pensamento, ao que eles acreditavam e sendo como verdadeiro, né? Ou seja, bem no relativismo, e tudo para os sofistas depende nessa verdade, mas sim verdades, tá? E depende muito do contexto, certo? Diante disso, podemos observar que as considerações importantes sobre os sofistas e suas reflexões eram considerados pseudo-filósofos, certo? Eles buscavam sempre a verdade? Não, eles não tinham compromisso com a verdade, tá? Então, temos aí um pensamento bastante centrado no homem, antropocêntrico, tá? Não eram antagônicos vamos dizer assim, às verdades absolutas. Eles diziam que as verdades absolutas eram frutos de convenções, certo? Eram frutos do contexto, ou até mesmo de convenções, né? De acordo com uma sociedade, de acordo com os líderes, de acordo com a própria, de certo modo, o vínculo que você tem, ou até mesmo um vínculo que você tem com determinada causa, né? A causa dos sofistas não tinha como a de Sócrates de buscar a verdade, né? A causa deles, eles
depositavam sempre na oratória e na retórica. Então, é errado dizer que os sofistas tinham uma causa, né, a seguir, a percorrer. São andarilhos em busca de alunos que pudessem pagar pelos seus ensinamentos, ou seja, cobravam para ensinar. Eram professores de filosofia, literatura, matemática, eram multipensadores mesmo, né? Ou seja, eram de notório saber os sofistas, mas eles não detinham assim, ou até mesmo, como nós já frisamos, uma causa, né, para se importar, ou até mesmo para defender. Não, eram profissionais, certo? Profissionais. Não gosto muito dessa comparação com o professor, porque os sofistas falavam meias verdades, ou até mesmo ludibriavam o argumento, e tornavam a oratória, a retórica, mercadorias, né? Já os filósofos eram totalmente contra qualquer forma de pagamento. Foram os responsáveis por mudarem a referência e reflexão filosófica do cosmos para o antropo, ou seja, o homem, né? Ou seja, Sócrates também, né? O objeto, vamos colocar assim, de estudo, como os sofistas não tinham nenhuma escola, por assim dizer, não se repousavam em nenhuma escola, como Platão, Aristóteles e demais, mas os sofistas tinham algo em comum com os outros pensadores, até mesmo os posteriores, né? Que é a centralidade no homem, né? No homem. Viveram no período, um auge da democracia ateniense, por isso seus principais pensamentos estão voltados à política e à moral. Podemos observar também, né, sobre o pensamento sofístico que afirmavam, em regra, que a filosofia tudo é possível, em filosofia tudo é verdade, isto é, sempre a filosofia está assentada aí pela lógica formal. Um dos grandes representantes da lógica é o Aristóteles. Certo? Aristóteles. Dessas afirmações nascem duas principais correntes, o relativismo absoluto, o subjetivo, né? E o ceticismo absoluto, ou seja, o ceticismo que pregava o encerramento das ideias, né? A famosa epoqué, né? Epoqué grega, tá? Tá certo? Então, se nós vamos dizer, né, que no relativismo ser pode ser e não ser. E há uma alternância disso, já que o não ser pode não ser e ser também. Então, são bem de certo modo, semelhantes aqui, né? Tendo em vista que o relativismo, embora seja subjetivo, mas ele não confirma ideia nenhuma. Já o ceticismo também, ele não confirma ideia nenhuma. A não ser qual a proximidade deles aqui. Que as duas correntes têm a dúvida como fim. A dúvida como fim. Tá? Duvidar aqui não é didático, não é o caminho para a certeza, como nós vamos ver em Descartes. Não vamos ver, não. Nós não estudamos profundamente Descartes, simplesmente apontamos assim os principais temas e temáticas que ele abordou, tá? Então, a dúvida é o fim. Já na filosofia moderna, não. A dúvida é metódica, a dúvida é o início, né? O início do conhecimento, tá? Então, o pensamento sofístico tem três principais características, que são, né, como já falamos, o relativismo subjetivo, verdade relativa e não absoluta, muda de homem para homem. Né? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Isso no direito é muito pueril, né? Muito rasteiro, porque não tem base, né? Não se consolida no direito esse pensamento. Né? Pode ser questão, por exemplo, da cultura. Existe a cultura, então,
nesse sentido, a cultura, por exemplo, ela pode ter esse viés relativo, né? A cultura aqui no Brasil, país tropical, continental, temos culturas, né? Não se pode afirmar e absolutizar uma determinada cultura como correta, como verdadeira, né? Até na sala de aula nós vimos, né, um exemplo, né, nós colocamos lá um exemplo, né, estudando também essa questão da tese, antítese e síntese, que a síntese tem mais da tese do que da antítese, por justamente a tese ter essa afirmação, essa preponderância na ideia, na relação entre com a antítese. Falamos sobre a família real, né? A Meghan, acho que assim é o nome da princesa, se tornou ali, e ela é negra, né? E a família real, de certo modo, não é que não aderiu, mas não há abertura para a cultura dela, para o jeito dela. Ela tem que se adequar, né? Teve que se adequar ao jeito da família, né? Ao jeito da família. E outro exemplo é quando ocorre cena de xenofobia, ou seja, quando eu discrimino uma determinada cultura, como muitos vem acontecendo na televisão, até mesmo em reality show, né, quando a pessoa zomba ou até mesmo acha engraçado o sotaque da outra pessoa e em comparação com o seu sotaque, né, um sotaque, vamos dizer assim, que para ela, na mente dela, é o correto. Mas antes de ter esse sotaque, antes de ter essa ideia, né, de cultura verdadeira e cultura correta, uma cultura legitimada, antes disso, antes dessa pessoa ter esse pensamento, já havia, né, e aí vocês podem perguntar, mas como é que ela teve esse pensamento? Quem, quem colocou, né, esse pensamento fez com que ela acreditasse nisso? Justamente, há uma tese, né, há uma ideia que percorre a história, né, há uma ideia que percorre a história, que é justamente ter uma cultura superior à outra, né, ter um povo superior a outro, um povo mais inteligente que o outro, né? Então, diante disso, temos outra característica, o ceticismo absoluto, que afirma que se existe verdade absoluta, o homem não pode conhecer, ficará em permanente dúvida, por isso que a dúvida é o fim aqui para os gregos, tá? Já o convencionalismo é de acordo com os costumes, de acordo com as costuras, é ótimo, com a cultura, né? E com as costuras que as relações promovem, ou seja, as leis são frutos de convenções, acordos criados através de diálogos, debates e consensos. Então, não se pode afirmar que é aquela verdade absoluta. Por exemplo, antigamente o casamento, aí sim, aí podemos ver essa questão do convencionalismo, cabe muito bem no direito, né? O casamento, a união, casamento, até outro dia, né? Século passado era entre homens e mulheres. Hoje em dia, há união, sim, entre homens e homens, entre mulheres e mulheres, entre transgênero, enfim, há uma união, tá? Então, mostrando que as convenções, né, o relativismo, nessa perspectiva ampla, né, é válido, né, para, de certo modo, para o direito, né, num sentido de convenções, né, convenções. É mutável. A Constituição brasileira é tão bem feita que dentro dela, dentro da própria Constituição, ela tem a abertura para ela mesma, ela mesma, ou até mesmo, claro, evidentemente, executivo, judiciário, e construíram o quê? Emendas, né? Emendas. Nesse sentido, temos um objetivo dos sofistas, que consistem no poder político, no poder econômico e no Estado social. A base, né, para
para os sofistas é justamente essa. Por que que eles... Qual o motivo, né, deles cobrarem e tal? Ou até mesmo não ter um ideal, né? O ideal deles é político, né? Estritamente político. Para o sofista, a felicidade humana só pode ser alcançada por meio do poder político e da máxima riqueza, né? Então, eles ensinavam aqui os sofistas, né? Eles ensinavam como driblar as teses dos adversários, né? É isso muito bem o que o advogado faz, né? Vocês vão ter que concordar. O advogado faz, certo? Então o promotor vai fazer de tudo ali para... E o promotor está sendo ali um adversário, né? Dependendo do lado que você está, o promotor vai conduzir de acordo ali para você cair em contradição, né? E você tem que se desvencilhar. Você vai ter que ser um expert na oratória e na retórica. Os sofistas, por meio de argumentos, tornavam a verdade algo relativo, algo pueril, algo que era comprado através da maior quantia, né? Da maior quantia. Desse modo, sofistas eram tidos, né, como heróis e vilões. Como assim? Heróis, no início, tinham um sentido positivo, ou seja, eram disseminadores do saber. Depois, vilões, porque surgiu um termo, né, que aí, na lógica, é negativo, que é o sofisma. O sofismo designa o raciocínio incorreto. Daí o ponto negativo dos sofistas, né? De certo modo, eles passaram a ter a fama de enganadores, impostores, né? E nós já até comentamos que os sofistas, se você quiser insultar alguém, chama de sofista. Ah, você está aí com argumentos sofísticos, fique com seu sofisma. Está chamando a pessoa de mentirosa, está chamando a pessoa de manipuladora, certo? Então, Protágoras de Abdera, o homem e a medida de todas as coisas. Esse é um dos grandes pensamentos de Protágoras. Agora, algo positivo também, os sofistas, de certo modo, começaram aí a educação, né? A criação de escolas científicas, ou até mesmo de escolas de educação doméstica, né? Por quê? Eles iam na casa das pessoas, pagavam para eles irem, né? E eles iam nas residências e simplesmente educavam, falavam, ensinavam, né? Os filósofos ensinavam aos seus discípulos o conhecimento verdadeiro, só poderiam ser alcançado através do uso da razão, da alma, né? E nós vamos ver em Platão também muito isso. Já os sofistas, eles ensinavam aos seus discípulos que não pode haver conhecimento verdadeiro, mas um conhecimento provável. Um conhecimento provável, por causa de sua origem sensível, e que não existe uma lei moral absoluta, mas sim leis convencionais. Existem convenções, existem acordos, tá? Existem acordos, tá bom? Então, desse modo, nós podemos observar que as concepções de verdade para os filósofos são uma verdade absoluta e objetiva, universal e necessária. Não há relativismo, pois a verdade vale para todos. E isso é o que os filósofos diziam. Já para os sofistas, não. Sofistas, tudo deriva dos sentidos, tudo pode ser manipulado, ou até mesmo podemos entrar em um acordo, tá? E passa pelo crivo dos sentidos, né? Ou seja, as impressões. Há relativismo, pois a verdade vale somente para um ou alguns, né? Somente para uns ou para alguns. E se pensarmos bem,
De fato, os sofistas têm toda a razão ao expressar esse tipo de raciocínio. Por quê? De certo modo, o sistema judiciário brasileiro é bem relativo, né? Isso, por mais que os magistrados, né, e o ordenamento jurídico brasileiro tente, né, seguir ali a risca, mas acaba que se relativiza. Tem no Código Penal a questão do estupro, né, e a tipificação, qualificação e característica. Mas o que aconteceu, por exemplo, com aquela moça, a Mari Ferrer, né? Foi um absurdo, ela foi estuprada e o cara foi inocentado. Então, de certo modo, aí a justiça foi injusta, né? Foi, enfim, foi humilhante para a moça, né? E aí gerou todo um questionamento, né? Do trato do advogado, do comportamento do advogado e tal. Né? O que determina uma teoria como verdadeira? Né? Na lógica formal, tem três modos a saber, segundo Aristóteles. Né? Universal refere-se a todo ou nenhum. E aí são os filósofos, que são antigos, medievais, modernos, acreditam nisso. O particular, e aí são os sofistas. E também, em parte, os filósofos modernos e contemporâneos, certo? Que a verdade, né, é particular. A singularidade se refere aos sofistas. Bem, temos os sofistas, nós já falamos sobre isso, apenas para reforçar. Os filósofos seguem a razão, não significa dizer que os sofistas não seguem a razão, sim, mas os filósofos consideram a doxa, ou seja, as opiniões, algo falso, né? Os sentidos, né? E isso aí induzem a razão. Os sofistas, a razão produz conhecimento verdadeiro, relativo, os sentidos produzem verdades relativas, né? Os sentidos produzem verdades relativas. Bem, os sofistas, por que os filósofos tinham tanto, não é que pavor, mas raiva mesmo, né? Ojeriza dos sofistas. Porque os sofistas, eles ameaçavam o projeto metafísico. Certo? Eles ameaçavam um projeto metafísico. Tá? Então, os sofistas, eles tinham uma visão, né? Justamente esse projeto aqui, na visão sofística, era voltado de cunho não metafísico, mas sim existencialista. Claro que esse termo existencialista é moderno, ou até mesmo pós-moderno. Tá? Surgiu lá com Soren Kierkegaard, né? Feuerbach e Sartre, e dentre outros. Tá? A verdade é relativa a cada um. Depende do grupo social, depende do indivíduo, depende das exposições. Não tem nada a ver, para os sofistas, não tem nada a ver com algo metafísico. Metafísica, para eles, é algo justamente que está fora de cogitação, né? Está fora de cogitação. Eles não veem a metafísica como verdade, ou até mesmo para repousar ali as suas forças e energia para provar. Realmente, a verdade, ela se metamorfoseia. É uma grande metamorfose. Certo? É uma grande metamorfose, a verdade. Tá? Então, bem, temos aí Protágoras de Abdera, né? Novamente, a questão do conhecimento. O mundo é como o homem interpreta, né? Protágoras tinha muito essa visão. O mundo é como o homem interpreta. Certo? Com isso, podemos destacar que, sendo o mundo
como uma linguagem própria do homem, como o homem interpreta, então é algo que subjetivo. É algo subjetivo, tá? Então, temos à disposição os modos de ser, modos de viver, tá? Isso aí vai muito o pensar livremente, né? Eu considero os sofistas grandes pensadores, justamente por isso, por eles serem transgressores. Transgressores de quê? Transgressores de movimentos do próprio Sócrates, né? Ou seja, são livres pensadores, né? Eles não se apegaram a uma escola, a uma ideologia, não ficaram presos a dogmas, né? Não, dogma, não, para o sofista, o dogma, não, nessa palavra realmente está fora também de cogitação, é que sim do universo sofístico, né? São livres pensadores. Então, com isso, as obras, né, a verdade de Protágoras sobre os deuses, e temos as máximas aí, o homem à medida de todas as coisas, fatos, experiências particulares, daquelas que são enquanto são, daquelas que não são enquanto não são. Ou seja, a ideia de relativismo aí é justamente isso. A verdade é enquanto ela está ali, é momentânea, passageira, é fugaz, ela vai passar. A verdade é passageira. E uma visão ceticista, né? Não existe verdade absoluta. Por isso que a intenção aqui é epoqué, né? A epoqué, ou seja, suspender o juízo. Ora, se eu não posso provar, se eu não posso falar e eu não vou chegar nunca a um denominador comum, para que eu vou gastar energia? Então, eu vou me calar. É melhor. Ponto. Né? Certo? E temos, então, só um instante. Tá, é isso mesmo. Muito bem. Bem, continuando. Protágoras, assim podemos concluir que, se os filósofos são a medida de todas as coisas, nenhuma medida pode ser medida para todos os homens, certo? O homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Então, se os homens são a medida de todas as coisas, nenhuma medida, nenhuma medida, não posso enquadrar o homem. Nenhuma medida pode ser a medida para todos os homens. As coisas, assim, vão ser definidas por cada indivíduo, o que vale para determinada situação e pessoa não vai valer para outras, né? Por isso que cada caso na justiça é um caso. O juiz não pode ter uma cartilha, aí eu vou seguir cegamente. É interessante observarmos que, até vamos colocar assim, numa linguagem literária e bíblica, né? Não tomando o livro da Bíblia como algo religioso, mas sim como literário, tá? Vamos pegar Salomão, né? A história de Salomão. Salomão, como vocês sabem, teve um julgamento, né? Teve um julgamento e ele teve que decidir, né? Teve que decidir, decidir se um filho era de qual mãe e tal. E aí, vendo aquela situação,
decidindo, né, enfim, sobre quem a guarda da criança iria ficar. E, não, mas ela que matou, o filho dela morreu e ela pegou o meu. Tá, mas tudo bem. Mas vamos ver, ela está dizendo que é dela esse filho. Não, ela trocou os bebês. Tudo bem, então vamos lá. Aí Salomão propôs, então, já que vocês estão fazendo essa confusão, estão brigando, disputando o filho, que partam ao meio. E a outra, a mãe, né, que não era mãe, na verdade, concordou, tudo bem. Ou ficou calada. E a outra mãe, aí onde ele constatou, não, momento. Então, você que disse, e aí a mãe disse o quê? Não, tudo bem, você pode ficar com ela. Pode ficar com ela, filho, deixa ele vivo. Pode ficar. E aí, opa, momento. Então, somente uma mãe verdadeira iria abdicar de conviver com seu filho e abdicar da posse do seu filho, até mesmo da vivência. Então, você é a mãe verdadeira, você olhou com compaixão, né, enfim, com amor para a criança, né? Não o tratou como um pedaço de carne, enfim. Então, de certo modo, é assim a história, tá? Ou seja, a relativização, ou seja, ele poderia, muito bem, não, então tá certo, então vamos partir ao meio, a lei diz isso, tá? Mas ele utilizou, né, do contexto que estava inserido e quis, de fato, ali pôr a prova, né, sobre o filho, né, sobre aquela situação, tá? Então, o relativismo, ou seja, subjetivo, o ceticismo relativo é subjetivo, a verdade é pessoal, relativo, a verdade depende de certo tempo e espaço e contexto histórico. Podemos dizer que na década de 80, 70, 80, os professores eram a verdade, vamos dizer, era correto fumar em sala de aula, apresentar programas de televisão aí, conceder entrevistas e a pessoa fumava. Hoje em dia, não. Hoje em dia não precisa nem placa em sala de aula, porque as pessoas já se convenceram disso, né? As pessoas se convenceram disso. A questão do provável, né? O provável, do relativismo ou ceticismo, provável, na medida em que não existe verdade plena, a mesma se torna provável. Né? Não existe uma verdade plena, então essa verdade é provisória até que outra a substitua de acordo com o contexto, com o espaço que vive. Por exemplo, a verdade, não existe uma verdade universal. Por quê? Se existisse na Arábia, né, por exemplo, na Arábia, a vida é um preceito universal para a ONU, para a justiça. Mas tem países que não seguem. Né? A Arábia, por exemplo, não segue. Tem países que têm pena de morte. Estados Unidos, alguns estados lá norte-americanos têm pena de morte. Califórnia, por exemplo. Né? Então, a verdade é relativa para os sofistas e, evidentemente, em algumas situações, tem que se olhar o contexto que a pessoa está inserida, que o caso ocorreu. Né? Não pode julgar todos os casos com o mesmo peso e a mesma medida, certo? Afirma que uma coisa é verdade se para o meu eu parecer verdade, independentemente da opinião do eu do outro. Em contrapartida, uma coisa é verdade para o eu do outro, independentemente da opinião do meu eu. Então isso os sofistas demonstravam muito bem, independentemente do que eu acredito ou não, aquilo é verdade para mim. E aí onde está a falha da sofística, né? Que não podemos, existem verdades, por exemplo, como ser antirracista. Isso deve ser, sabe, o leitmotiv, ou seja, o motivo da força para uma sociedade justa e equitativa. Mas tem pessoas que insistem em defender uma cultura racista. Tem pessoas que insistem em defender, em dizer que enfim, por N motivos, né, dizer que os próprios negros são preconceituosos com relação ao seu povo, em dizer que é frescura, em dizer que... Entende? Então, assim, deveria ser uma verdade absoluta, ser antirracista, não considerar que um povo é superior ao outro, ou que não existe um racismo estrutural. Isso é besteira, isso é mimimi. Deveria, mas eu já
encapsulei, né? Já encapsulei, coloquei, né, uma redoma, encapsulei a minha verdade, que essa verdade é absoluta para mim. E eu não estou aberto a outras verdades, ou até mesmo a mudança. Né? Não estou aberto. Embora os argumentos da outra parte sejam mais fortes, eu não estou aberto. Falta de humildade, que os sofistas não tinham. Eles relutavam, mas quando chegava em Sócrates, aí a história era outra. Porque Sócrates não vinha com verdades prontas, não. Sócrates era esperto. E ele fazia com que o próprio sofista, seja Gorgias, Protágoras, Hípias, o próprio sofista, ele entendesse a questão e, partindo do seu entendimento, ele mesmo descobria a verdade. A verdade. O que é o belo. Por exemplo, tem vários livros, vários diálogos, né? Vamos ver aí o Fédon, que fala sobre a imortalidade da alma. Temos aí Fedro, né? Que fala com relação à beleza, né? Enfim. Tem dezenas de diálogos, né? Que, de fato, os sofistas, eles irão propor, tá? Os sofistas irão propor Teeteto, né? Estava procurando aqui o nome, tentando relembrar. Teeteto, tá? Então, todos esses nomes, né? Ou seja, essas obras, né? A própria República, também a forma de diálogo, né? A própria República. Então, tem obras de Platão, tem obras que, para ilustrar, né, o diálogo entre Sócrates e os sofistas, essas são obras que ilustram bem. Né? Então, Sócrates não vinha com ideias prontas. Repetindo, afirma, né? Afirma que uma coisa, afirmar que uma coisa é verdade, se para o meu eu parece verdade, independentemente da opinião do eu do outro, em contrapartida, uma coisa é verdade para o eu do outro, independentemente do meu eu. Entende? Então, há essa relativização que aí não é, né, a questão de precipitamos agora em erro, né? Ou seja, tudo repousa no eu, tudo repousa no eu do outro, né? Na opinião. A opinião, o outro é a opinião, já o eu é a verdade, né? Ou seja, eu represento a verdade, já o outro não, o outro é falso. Mas podemos absorver, podemos apreender esse raciocínio, novamente, insisto, para refletir sobre as questões do cotidiano, né? Quando alguém, novamente, eu já até ilustrei esse exemplo para vocês, né? Estávamos em Teresina, com determinada professora, que enfim, que era uma expert, né? Em neurociência e tal, ela tinha vários estudos em física e tal. E estava ali ótimo a fala dela. Não era uma palestra, não, era só uma reunião ali, a gente estava conversando, e ela começou a falar, né, sobre as teorias que ela pesquisava. E um professor com a soberba, né, bem sofístico, né, começou a falar e teimar com ela, né? Mas peraí, você não é formado, você não tem nenhum estudo, nenhum artigo publicado, nem nada disso. Você está duvidando dela? Pensei comigo, né? Não ia ali interferir, porque não faz o meu feitio ali, né? Interromper, nem conhecia ali direito as pessoas. Mas assim, eu fiquei pensando, nossa, a mulher tem PhD em neurociência, tem física, estuda, né, os processos e a interferência externa nos neurônios e tal. E eu vou me achar no direito de ir contra o que ela está falando. É a mesma coisa, né? Nós em casa, assistindo ali uma decisão do ministro e tal. Ah, isso é errado, isso não... Peraí, cara, o rapaz é ministro. Estudou tanto, leu tanto e lê tanto todo dia. Ele é ministro. Ele, acho que podemos ali discordar, mas discorde com parcimônia, né? Não, você pode discordar, não, mas não com soberba, tá? A felicidade é um lance chato, um lance relativo.
né? Aliás, relativo, e é chato mesmo. Isso é Freud, abrindo parênteses, Freud explica, quando a pessoa quer dizer uma palavra e diz outra, é o consciente saindo, né? Então, a felicidade é um lance relativo e chato às vezes, né? Todo mundo falando felicidade, felicidade. Felicidade é algo relativo mesmo. Vamos ver por quê. Quando eu for rica, só vou vestir, enfim, as marcas, né? Da moda, Ray-Ban, vou usar Ray-Ban, vou usar reserva, vou usar, enfim, as roupas, né, da moda. Se algum dia eu for rico, só vou comprar roupas na C&A e Americanas. É relativo, né? Gabbana, Gucci, né? Acho que é Dolce, é assim. Enfim, é relativa a verdade, né? E a felicidade, né? Para os sofistas, tudo é relativo. Né? Eu acredito, o que é felicidade para você, professor? Não, eu não acredito no modelo de felicidade, eu acredito naquele instante sagrado, naquele instante precioso, e sagrado aqui não entenda como uma religião, como nada disso, mas sim um instante sublime, um instante sagrado, um instante que é ímpar na sua vida, que você não quer que acabe, né? Você não quer que acabe. Ou seja, aquilo pode ser eternizado. Se você partisse naquele momento, sabe, você iria satisfeito, porque você contribuiu, de algum modo, na vida de alguém e, principalmente, você se enxergou como alguém que, de fato, levou uma mensagem, deixou um legado, né? Por isso que eu insisto sempre nisso. Qual o seu legado? Qual o seu legado? Qual o seu legado? Tá? Gorgias de Leontini, né? Gorgias de Leontini. Considerado por muitos o pai do ceticismo, não gosto muito desses termos, né? Pai, fundador do ceticismo absoluto, um dos maiores oradores da antiguidade, a obra dele é do não ser ou da natureza, e temos a máxima, qual é? Não existe realidade alguma. Se existe o homem, não pode conhecê-la, ou seja, não existe realidade alguma. Se existe, o homem não pode conhecê-la. E ainda que a conhecesse, não poderia expressar nem comunicar. E a ideia do ceticismo e a ideia do relativismo. Não existe verdade alguma e, mais ainda, realidade que o homem possa expressar. Por mais que ele tente expressar, ainda vai ser limitado a sua expressividade. Tá? Bem, ceticismo absoluto, como concepção sofística, afirma não existir a possibilidade de se encontrar conhecimento absolutamente verdadeiro, mas somente o saber relativo, como consequência. Haveria uma permanente dúvida, sendo essa utilizada na sofística como um fim, e na filosofia, exceto para o filósofo Pirro de Elis, como um meio, certo? Ou seja, a dúvida sendo utilizada na sofística como um fim, e na filosofia, exceto para o filósofo Pirro de Elis como um meio. Por exemplo, o cético, né? Vamos colocar aqui nessa charge. Segundo Wittgenstein, a dúvida do cético é, na realidade, uma crença do não, no não, ou seja, eu duvido, eu não acredito nisso. Você já está acreditando. Aí não acredito em nada. Opa, você já está acreditando. Em quê? Em nada. Eu não tenho partido. Opa, você já tem partido. Qual é o de não ter partido? Então, esse é o erro do ceticismo. Não existe em cima do muro o famoso isentão. Né? Não tem como. O cético é aquela pessoa que se abstém, né? Que não quero falar. Mas você já falou. Quando você se omite, você também já está expressando uma mensagem. Que dúvida é essa que não pode se resolver afinal? Eu sou cético quanto a
a esse ceticismo. Então, ele já está acreditando em não acreditar, né? Já tem uma crença, né? Já tem uma crença. Dizer que não acredita em determinado ser, em determinada coisa, ou até mesmo discussão, ideologia, ele já está acreditando, ou seja, em não acreditar, no oposto àquilo. Então, se existe uma teoria oposta àquilo, ele já está acreditando. Ou se ficar calado, também já está expressando uma opinião. No ceticismo absoluto, a verdade é possível devido a duas fontes principais de erro. São elas. E existe o ceticismo jurídico também, tá? É bom dar uma olhada no livro que tem lá no final. Coloca aí Ctrl F, tá? Ctrl F, abre o arquivo, no computador você pesquisa Ctrl F, e aí você digita a palavra ceticismo jurídico, ou até mesmo só ceticismo, que você vai aparecer lá. Em qualquer arquivo é assim, tá? Os sentidos, por exemplo, não são dignos de confiança para o cético, pois induz o homem ao erro, ao alternar a todo momento os desejos do corpo. Por exemplo, a sociedade e fome, né? A questão da sociedade, ó, saciedade, não está desaprendendo a ler, né? Já mudou aqui, né? Saciedade, né? Ficar saciado, e a fome. Então, o sentido nos engana. A razão, por produzir diferentes opiniões. Então, o cético também não se deixa guiar pelo raciocínio, pois, então, por isso que é melhor o quê? Silenciar, né? Revelando-se assim os limites e as capacidades da inteligência humana. Ceticismo sofístico e ceticismo filosófico. O ceticismo sofístico nega o saber para todos e a maioria. Dito de outro modo, o conhecimento será possível somente para a minoria ou apenas um, né? Ou apenas um. Já o ceticismo filosófico ou pirrônico, né? Pirro de Elis, por exemplo, nega o saber para todos. Todavia, ao contrário do ceticismo sofístico, afirma que o conhecimento deve ser entendido como possível para a maioria e não para a minoria ou somente para um, né? Lembra lá do eu, do não eu, até mesmo do outro eu, né, que está fora, né, outra pessoa, e o eu. Então, para o sofista, importa o que eu acredito, né? E aí é um problema. Importa o que eu acredito. Você se absolutizar em si mesmo, né, é muito, muito grave isso, tá? Muito grave, tá? Então, o ceticismo, né, se absolutizar e não ouvir ninguém, não tentar construir, ampliar até mesmo essa noção de verdade que você tem, tá? Então, ceticismo, todos, alguns e um. Então, apenas uma síntese aqui, alguns, né? A maioria, o ceticismo filosófico, Pirro de Elis, verdade relativamente ou relativa filosófica. Já a maioria ou nenhum, sofistas, Protágoras e Gorgias, verdade relativa e é uma verdade sofística, certo? Temos aí, então, o sofista. O que é? Agora eu pergunto a vocês, o que é justiça? Justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social, em que há um equilíbrio que por si só deve ser razoável e imparcial. Razoável e imparcial. Aqui temos algo que eu posso mudar aqui por impessoal. Por quê? Imparcialidade, não temos essa palavra. Um juiz sempre vai ser parcial, porque ele não pode ser pessoal, né? Por exemplo, eu não gosto daquela pessoa que está sendo julgada. Eu tive já um desentendimento com ela. Ela já me difamou nas redes sociais. Inventou uma história com o meu nome. Mas eu, sendo juiz ali, eu não posso ser pessoal. Eu tenho que ser impessoal, certo? Eu tenho que tomar um partido. Eu tenho que escolher. Eu tenho que decidir. Independente de eu ir com a cara daquela pessoa ou não. Independentemente da raiva que eu senti. Certo? Entende? Então, entre os interesses, riquezas e oportunidades, entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Então, os sofistas, eles promoveram, de fato, uma ruptura. Ali, os sofistas são pensadores que vieram para chafurdar mesmo, para chacoalhar a Grécia,
Está muito parado, né? Então vamos dar um up aqui, vamos discordar. Todo mundo dizendo amém para Sócrates. Para aí, vamos discordar, vamos debater. Né? Isso que os sofistas, a intenção deles também, né? Eis aí o mérito da sofística, qual seja, principiar a fase na qual o homem é colocado no centro das atenções, com todas as suas ambiguidades e contraditórias, suas ambiguidades e contradições, e contraditórias posturas psicológicas, morais, sociais, políticas, jurídicas, né? Então, os sofistas colocaram em xeque a sociedade, colocaram em xeque a teoria socrática, o método socrático. Seriam sofistas os primeiros advogados? Eu estou inclinado a dizer que sim. Espécie de menosprezo pelo modus essendi, ou seja, pelo profissionalismo do saber. Né? Sócrates, então, ele negava essa questão do profissionalismo, profissionalizar o saber. Né? E essa questão da essência, né, também, eles não se apegavam com isso, não. Bem, desse modo, o relativismo da justiça. Como assim? Alguns motivos teriam induzido a formação dessa fase do pensamento na Grécia. Né? E não coincidentemente, em pleno século de ouro da civilização grega, o chamado século de Péricles, momento da história grega, em que a arte, a escultura, pintura, teatro, mitologia, filosofia, literatura, história, política alcançaram um grande apogeu e os sofistas se viram aí num momento de também de grande enriquecimento pessoal, né, de saber. Bem, então ele passava no contexto uma estruturação da democracia, esquematização de participação, né, os motivos e até mesmo o movimento sofístico impulsionou a necessidade de domínio de conhecimentos gerais, como, por exemplo, para a oratória e a retórica. Né? Com relação ao pensamento, contudo, a palavra sofística, como nós já falamos, tem um peso pejorativo, um peso depreciativo, tá? A emergência do discurso, a mercantilização da sociedade, inclusive da demanda por conhecimentos técnicos e enciclopédicos, favoreceram a proliferação de homens que, sem destino fixo, não tinham destino fixo, ensinavam de modo itinerante, isso não há de se negar, como dado comum a todos os sofistas. São eles homens dotados de domínio de palavra. O advogado também tem que ser profissional do direito. Todo mundo fala em operar o direito, né? Ser operador do direito, mas não sabe, né? Não sabe às vezes nem o que é direito, né? Aí a pessoa acaba falando isso. Eu sou um operador do direito, vamos ser operadores do direito. Mas bonito. Aí, então, tá bom. Então, o que é operar e o que é direito? E o que é operação do direito? Vamos lá, você vai operar o direito. O que é isso? Às vezes só ruminam, né? Só passa de uma pessoa a outra e passa ali só de um contexto para outro. Né? Não sabem o que é. Me respondam vocês, o que é direito? O que é operar o direito? O que é? Você precisa saber o que é para poder aplicar. Experiências jurídicas, situação concreta. E aí a liberdade de expressão, os sofistas tinham essa característica e disseminavam essa ideia, né? Tem a praça pública, o domínio da linguagem, técnica argumentativa, os sofistas compreendiam isso, tá? Justiça a serviço dos interesses. Os sofistas foram mesmo radicais, né? Foram opositores da tradição, né? Certo? Opositores da tradição. Por que eu não coloquei aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui uma figura, né? Permita-me. Então, os sofistas, por quê? Por que os sofistas? Por quê? Mas o grande impacto deles é justamente esse, seriam opositores da realidade.
né? Seriam opositores da realidade, e da tradição, né? Da época, tá? Confrontar a tradição da época. Isso é maravilhoso. Filosofia é uma disciplina, até mesmo pode ser um estilo de vida, ou uma ciência humana que ela vem para incomodar, né? Não para satisfazer. Quem faz isso é a ciência, quem faz isso é a biologia, até mesmo a biologia, ela pode se tornar uma filosofia da biologia, né? Podemos refletir sobre a biologia, aí, no caso, tem a bioética, né? Bem, com isso, sem definições absolutas, ou a assunção dessa posição diante dos fatos e valores desencadeou, no plano da reflexão, uma relativização da justiça. Bem, a noção de justiça é relativizada na medida em que seu conceito é igualado ao conceito de lei. O que é o justo, senão o que está na lei? O que está na lei é o que está dito pelo legislador. Então, se o que está na lei é dito pelo legislador, ele pode ser alterado, né? E é esse o começo, o meio e o fim de toda a justiça. Nesse sentido, se a lei é relativa, se esvai com o tempo. Se esvai com o tempo. Se é modificada ou substituída por outra posterior, e assim sucessivamente. Enquanto houver sociedade, há leis. Enquanto houver sociedade e leis, há alteração destas leis. Porque a sociedade é mutável e, consequentemente, as leis devem mudar, seja pela jurisprudência ou até mesmo por uma decisão, aí, por uma reflexão, por uma implementação, sanção do legislativo, posteriormente do executivo. Bem, no slide anterior, vocês viram que a justiça a serviço dos interesses. Interesses de quem? Né? Pode ser do próprio legislador, como nós às vezes vemos, dos próprios deputados, como muitas vezes vemos leis absurdas, para beneficiá-los, para beneficiar a classe, para beneficiar ou até mesmo uma classe de pessoas que o apoiam, né? Uma pessoas que o apoiam. Bem, leis positivas, nem as deusas da justiça, nem Tênis, nem a Diké, ou seja, na Grécia e em Roma, né? Se você tem a curiosidade, por que a deusa da justiça está com a espada na mão, uma balança? Por que ela é cega? Né? Tem essa curiosidade, sabe a história, né? Dão origem às leis humanas, mas somente os homens podem fazer regras para o convívio social. Fazer regras para o convívio social. As leis são atos humanos e raciocínios, isso para os sofistas, lei não vem de Deus, não tem, aí nós vamos estudar, né, vamos dizer assim, duas correntes, o jus naturalismo e uma corrente diferente, que é o jus positivismo. Né? São correntes distintas. Tem uma perspectiva aqui cristã e tem uma perspectiva laica, tá? Tem o justnaturalismo aqui de duas formas, né? Uma concepção cristã e uma concepção medieval, né? E uma concepção, e também, claro, tem também essa questão de pessoas acreditarem que o justnaturalismo, ou seja, existem leis, existem princípios, leis que são dados da natureza, provém de um ente superior, certo? E já tem o justnaturalismo laico, né? Que não tem nada a ver com Deus, simplesmente o homem nasceu com essas, vamos dizer assim, leis, né? Ou direitos, melhor dizendo, direito à vida, liberdade, né? Propriedade, e ele nasceu, não depende de Deus, né? É algo inato ao próprio homem, né? Independe de um ser superior. Isso é o laico. Já o naturalismo, justnaturalismo, são direitos que são dádivas, né? Enfim, o justpositivismo aí não tem acordo com o justnaturalismo.
é o que o homem, como tem aqui, né? As leis são atos humanos e racionais. É bem justnaturalista esse conceito aqui, tá? Evidentemente que esse conceito de justnaturalismo e justpositivismo vem depois, né, do pensamento aqui grego, mas podemos ilustrar para antecipar um pouco esse pensamento moderno para vocês, tá? Renascentista e moderno. Bem, o contexto social a eles se deve, por exemplo, à colocação rigorosa do problema de saber se a justiça tem um fundamento natural ou se a justiça é algo dado ou criado pelo próprio homem, entende? Ante este problema, assumiram geralmente a atitude negativa, dizendo que se existisse um justo natural, todas as leis seriam iguais. Então, os sofistas estão mais tendenciosos aqui a acreditar em um jus positivismo, que a lei, a justiça, é oriunda da reflexão, da decisão humana. E aí nós temos principais períodos, reforço para vocês, que nós estamos aqui nesse período, tá? Nós estamos aqui nesse período, temos aí a figura dos sofistas, certo? Figura dos sofistas, e claro, tem um período sistemático, a sistematização da filosofia, tá? Adiante, nós temos o período helenístico, que nós falamos na aula anterior que nós vamos dar um salto aqui, vamos falar brevemente, e em seguida temos a filosofia medieval, a teologia, temos o Renascimento, né? Temos o Renascimento, ou seja, o Renascimento, o nome já diz, né? Vai renascer de onde? Realmente vai voltar para esse período aqui, que é o período da Grécia, né? Ou seja, a retomada dos clássicos, né? Filosofia moderna, que aí nós vamos ver, nos aprofundar mesmo, ter uma imersão mais jurídica aqui, tendo sempre uma ilustração, aponta lá na Constituição Federal, nós vamos pegar artigos e tal. Vocês vão ver que tem muito mais da moderna, né? Mas nós temos que andar, né, e conhecer um pouco da história da filosofia, até mesmo desses pensadores, pois esses pensadores, os gregos e também o período medieval e renascentista, irão repercutir, esses períodos irão repercutir na filosofia moderna, no iluminismo e na filosofia pós-moderna também, certo? Que é a contemporânea, que é até hoje, século XIX, até os dias de hoje. Ok, pessoal? E aqui apenas um resumo. Vocês podem parar o vídeo, podem, né, anotar e printar, se vocês preferirem. Prefiro anotar porque aí dá uma condensação maior sobre o que nós estudamos hoje, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima.